Boa noite! Estamos de volta aqui de casa e vai ser assim, com cachorro latindo, com criança gritando, não vai ter jeito, mas a gente vai continuar a nossa live e, quer dizer, estamos retornando hoje, né? Depois de tanto tempo que eu fiquei afastada, sem internet, Samantha estava lá desesperada, já não aguentava mais, doida. Paty, vamos voltar com a live logo. Bom, agora a gente já está dando aqui um jeitinho com a internet, já consegui botar até fazer um background bonitinho aí. Tô aprendendo a mexer em umas coisas super legais com Streamlabs, que é para você fazer vinheta, você poder colocar também na live uma série de alertas, quando o seguidor começa a curtir, seguir, vai começar a ter pontos também, então cada vez que ele for aumentando os pontos no final do mês, a gente pode pensar aí, de repente, um sorteio de alguma coisa, quem sabe, uma bijuteriazinha que eu faço de Polymer Clay. Aí, por falar em Polymer Clay, a gente vai fazer um simpósio online de Polymer Clay. São vários artistas que vão mostrar suas técnicas no dia 1º de agosto. Vai ser online. Ainda não está aberta as inscrições, mas em breve a gente já vai começar a divulgar isso daí. Vai ser bem legal, vai ser o primeiro simpósio online de Polymer Clay. Então, artistas, designers que querem se aprofundar nessa técnica, vai ser bem legal. E hoje a gente tem aí um entrevistado que a gente vai bater um papão sobre militância LGBT e a gente vai também aprender o que é. Eu vou já de cara sair perguntando para ele quais são os significados dessas letrinhas, né, de LGBT. Mas, antes de mais nada, quero saudar minha queridona Samantha de Cali. Pode falar, amores! E aí, Samantha, apresenta aí quem é o nosso entrevistado. É contigo, Samantha. Acho tá me ouvindo? Agora a Samantha tá. Cadê Samantha? Tem que ativar o seu microfone. Acho que agora tá. Pronto, agora foi. Diga aí pra gente, Samantha, quem é o nosso entrevistado? Primeiro eu quero dizer que é uma delícia estar aqui de volta, todas as nossas lives, que serão sempre às terças e quintas, voltamos com as nossas rodadas de bate-papo, rodada verde. Mas assim, gente, estou muito feliz que a Patrícia sempre chega com um monte de novidade de tecnologia, né? Eu vou querer ver aí todo esse esquema aí, que eu, na realidade, não entendi nada, mas quero aprender. Então, assim como eu, outras pessoas também, vamos participar, vamos ver aí como é que é essa nova tecnologia, esse simpósio que vai acontecer dia 1º de agosto. Muito legal. E hoje, eu tô com ele é aqui, eu e Patrícia, juntinho com ele que é uma graça de pessoa, militante. Eu tô falando de quem? Onan Rudá. Ele é famoso em Salvador, direto de Salvador, com aquele calor lá, e ele direto lá. Ele que é diretor da União Nacional LGBT Bahia, fundador da torcida, gente, LGBT do Esporte Clube Bahia. Sabe o que é isso? O esporte, o futebol, é extremamente masculino, dizem, né? Isso está mudando. Hoje as mulheres estão mais participativas, também a militância LGBT está se movimentando para isso. Eu achei nota 1000. E ele vai nos contar um pouco de toda essa trajetória, ele que enfrenta as barreiras, porque não deve ser fácil, né, Paty? Não deve ser fácil. Um LGBT está no meio de uma torcida extremamente masculina e ele ali está se posicionando. Mas é para isso que ele está no mundo, veio para brilhar. Como diz o bom baiano, ele não nasceu, ele estreou. Então vamos lá, é com ele, é contigo e com Patrícia, né? Contar um pouquinho para nós. É isso aí, Ana. Tá. Me apresento? Pode falar, amore. Conta tudo, mas eu queria depois que você se apresentasse, já começasse a explicar para todo mundo o que significa LGBT. Beleza, gente. Primeiro eu quero agradecer muito o convite de vocês. Dizer que para mim é uma honra poder participar desse bate-papo.
poder falar dessa questão da luta LGBT, que para mim é uma das coisas que tem muito a ver, não só com a dinâmica de melhorar uma sociedade e combater uma violência, mas também tem a ver com minha vida, né? Na medida que eu estou combatendo um tipo de violência que é a sociedade e sou uma pessoa que está enquadrada nessa violência, eu também estou batalhando para poder ter condições melhores de vida, entendeu? Então, são coisas que estão interligadas diretamente. Então, essa é uma oportunidade incrível de poder falar dessa luta e de poder falar também como ela mexe comigo, como ela me atinge diretamente no dia a dia, no ambiente do esporte, no ambiente da educação, no ambiente do trabalho, no ambiente da cultura, nos mais variados aspectos. Então, primeiro dizer que a luta LGBT é uma luta por inclusão e por direitos, mas não somente isso, é uma luta também por uma que diz respeito à vida de um conjunto de pessoas, a forma com que ela interage, a forma com que a sociedade as observa, e essas pessoas têm passado ao longo do último período, né, ao longo da história da humanidade, na realidade, né, momentos em que ela tinha uma sociedade que era mais inclusiva e sociedades que eram menos inclusivas. Mas no Ocidente, que a gente tem assim, um pensamento voltado muito para, vamos dizer assim, para um centro cristãocentrismo, se é que vocês me entendem, a gente acabou cultivando para uma cultura que é preconceituosa com essas pessoas, entendeu? Basta a gente pensar o seguinte: o primeiro assassinato de uma pessoa LGBT no Brasil, feito oficialmente pelo Estado, e naquele tempo o poder religioso também representava o Estado, foi o assassinato de Tibira, há mais de 2 séculos atrás, entendeu? Feito pelos jesuítas no Maranhão. Então, o que acontece? As comunidades indígenas no Brasil não tinham problema com a sexualidade, com o gênero. Isso para eles era uma coisa muito secundária. Eram poucos os grupos que a gente pode dizer que tinham problemas com isso, ou poucos os indígenas que não gostavam, pelo menos são os relatos que a gente tem, feito pelos próprios jesuítas, né? Mas o poder, vamos dizer assim, do Estado que estava chegando no Brasil e que se confundia com o poder religioso, já tinha uma concepção sobre isso, uma concepção preconceituosa. Então, migrou para cá essa concepção, e hoje em dia ela está enraizada aí na nossa sociedade, nos mais variados aspectos. Então, a luta LGBT trata disso, da inclusão dessas pessoas que passaram a ser excluídas há muito tempo, a partir de compreensões que são preconceituosas, ponto final. E a sigla LGBT, porque às vezes as pessoas se confundem, porque durante muito tempo a gente falou GLS, é verdade. E a sigla gay referia a todo mundo. Né? Aí depois que as lésbicas brigaram por um espaço, não, tem gays, tem lésbicas e tem simpatizantes. Só que isso aqui, na realidade, evidentemente fala do ambiente da sexualidade. Entendeu? Quando a gente diz assim, é gay, é lésbica, a gente está falando do afeto da pessoa. A gente não está falando do gênero. E na primeira conferência LGBT que teve no Brasil, né, o movimento aprovou não usar mais a sigla LGBT ou a sigla GLS e orientar todo mundo a usar a sigla LGBT. Óbvio que já tinham pensadores que falaram sobre isso já há muito mais tempo, né, sobretudo no ambiente da academia, que é um ambiente privilegiado de reflexão, de pensamento, né, um ambiente mais aberto, mais livre, no que o PES está sendo perseguido agora, mas dali em diante o movimento tanto que a BGLT, por exemplo, é uma organização que existe há décadas, né? Mas ali foi o maior... Mas também foi incorporado, né, o LGBT+, né? Tem o mais também. Porque sempre está sendo incorporado um símbolo a mais aí, não é? Isso. Porque, veja só, o movimento incorporou dentro da sigla que o representa as questões de gênero. E, vamos dizer assim, lésbica e sexual, até o B, a gente está falando de sexualidade, entendeu? Sim. A gente não está falando de gênero, a gente está falando de sexualidade. Quando a gente vai para o LGBT diante, entendeu? Do T em diante, a gente está falando já de gênero. Então, transexualidade, travestilidade tem a ver, não é com a sexualidade, tem a ver com o gênero. Por que eu estou dizendo isso? Por que é importante dizer isso? Porque existem pessoas trans que são homoafetivas, entendeu? Eu lembro que na novela, um tempo atrás, retratou um homem trans gay, entendeu? Então, ele era um homem trans, né, um homem transgênero, mas gostava de homem também. Então, a despeito de ser homem trans, ele se relacionava com homens, então ele era gay, entendeu? Se relacionasse com mulheres, era hétero, que é uma confusão que algumas pessoas fazem, entendeu? Quando vê alguma pessoa trans com o seu parceiro ou sua parceira, tende a pensar, por exemplo, uma mulher trans com um homem, tende a pensar que é um casal homoafetivo. Não é um casal homoafetivo, entendeu? É uma pessoa transgênero
heterossexual que se relaciona com seu parceiro também heterossexual. Bom, eu sei, Ana, que eu sou pró, que é assim que fala, né? Eu sou pró-LGBT, quer dizer, eu apoio a militância, luto contra a homofobia, então eu sei que eu sou pró, não é isso? Isso eu aprendi. Com certeza, com certeza. A Patrícia falou alguma coisa, não foi, Patrícia? Antes de eu falar, deixa eu fazer um comentário sobre o trem da Samantha. Então, esse barulhinho aí, gente, não foi tecnologia que eu inventei, não. Isso daí é real, que passa atrás da casa dela, do sítio, passa um trem. Mas essa questão do gênero foi bastante modificada, de forma que eu considero até criminosa, através de fake news, durante a campanha passada, onde eles, além de inventarem uma série de cartilhas que estariam sendo disponibilizadas para as crianças da escola, uma tal de cartilha gay, que não foi, na realidade, dessa forma como eles colocaram muitas fake news, se apropriaram ainda dessa questão dos gêneros para dizer que era uma ideologia de gênero. Só que não existe. Gênero não é uma ideia, gênero é uma condição. É como você se sente. Se você se sente mulher, se você se sente homem, então é uma condição. Portanto, é uma identidade. E então eles modificaram completamente o discurso da identidade de gênero para uma ideologia completamente descabida para criar uma situação no país diante de tantas fake news e induzir as pessoas ao erro. O que você pode falar sobre isso, Onan? Veja bem, Patrícia, como eu estava dizendo, né, nós temos uma diversidade na nossa sociedade. Essa diversidade se expressa por vários aspectos, né? Cor da pele, altura, enfim, características que são dos indivíduos e das pessoas. Isso foi transformado ao longo da história num motivo de desigualdade, de inclusão ou de exclusão, entendeu? Que determina se a pessoa pode fazer parte da coisa, de um grupo, se ela, enfim, determina vários aspectos. E esse pensamento, ele tinha dado, vamos dizer assim, uma recuada, não sei se bem uma recuada, mas a gente vinha avançando na compreensão da inclusão das pessoas LGBTs, né, a partir de uma série de políticas públicas e de, enfim, coisas novas que a gente estava introduzindo no ambiente do Estado para garantir que o Estado brasileiro se torne esse Estado que acolhe todo mundo, que inclui todo mundo, né? Mas, de um tempo para cá, surgiu uma onda, que eu considero uma onda fascista, entendeu? De combater as pessoas LGBTs, de combater o pensamento de inclusão, de combater o pensamento de diversidade, se valendo de um discurso que não é novo, é antigo, contra a família, sabe? Tipo assim, uma coisa abjeta, entendeu? E a partir disso, eles introduziram no debate, que era para ser um debate sobre inclusão ou não, e por que incluir, né? E das justificativas da necessidade de incluir, como incluir, eles passaram a introduzir no debate uma série de mentiras e fake news. Isso é um fenômeno novo na internet que a gente ainda está investigando, estudando, trabalhando. Hoje, Mark Zuckerberg deu exemplos de como o Facebook combate mentiras e tal, porque apagou os posts aí do presidente, né? Mas é um fenômeno que a gente está lidando ainda. Então, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que existe um êxito político de algum setor da sociedade que se valeu em cima de mentiras, quer dizer, aquele negócio de mamadeira de piroca. Vocês viram o absurdo que foi a eleição? Nós fomos vítimas de uma campanha difamatória enquanto grupo social, não só enquanto movimento, porque eles querem acusar o movimento LGBT e tentar dizer que são contra o movimento, não contra as pessoas LGBT. Eles fazem essa narrativa também. Que é sim. Ana, uma curiosidade que eu tenho, tu como líder de movimento, militante, participativo de toda a movimentação LGBT, tu sentiu que esse novo governo, de toda a tua trajetória dentro da militância, é o mais difícil, é o mais complicado para se fazer valer, para lutar pela desigualdade, para lutar pelos direitos de vocês? Está mais difícil? É o governo que tu sente que tem as maiores barreiras para isso?
Com certeza, eu não tenho dúvidas disso. Por que eu não tenho dúvidas disso? Primeiro, porque existe uma postura que o presidente disse muito antes de ser eleito que ele adotaria, certo? E essa postura, ela é uma postura que é contra a reflexão mais aprofundada sobre a diversidade. Né? Na medida que alguém acha que está tudo resolvido, está tudo ok, e você não trabalha o tema da inclusão, você faz com que alguns grupos sociais sejam excluídos cada vez mais, certo? Então, ele disse que trabalhar a inclusão era uma coisa que ele não faria e ainda alimentou, com mentiras, como a gente estava falando, um debate contra essas pessoas. E ele é presidente da República hoje em dia. Então, ele é um símbolo. Quer dizer, um dia nos Estados Unidos, Donald Trump disse que tomar detergente era bom para combater o coronavírus. E explodiu o número de pessoas internadas por intoxicação por tomar detergente, cândida, esse tipo de coisa, entendeu? Então, é o tipo de símbolo que tem uma referência, constrói uma referência para as pessoas, entendeu? Então, tem gente que segue eles, para ser redundante, cegamente, entendeu? Então, com esse tipo de discurso, o ambiente ele fica intragável, difícil da gente conseguir avançar. Ele acabou com diversos conselhos importantes para a comunidade LGBT, ele não dá espaço mesmo assim, entendeu? Não é só para o movimento LGBT, não, isso vale para o movimento dos trabalhadores. O governo Bolsonaro não dialoga com nenhuma representação legítima da população brasileira, entendeu? Nenhuma instituição ou organização histórica, como é o caso da União Nacional dos Estudantes, enfim, como é o caso dos mais variados movimentos que estão por aí fazendo luta há muito tempo, pela inclusão, pelo direito, pela melhoria, pela qualidade, entendeu? É. Então é o governo mais difícil que tem para travar a questão LGBT, para tratar a questão LGBT. Não tem gente. Você acha que depois que passar essa pandemia, esse novo normal que todo o mundo tem falado de como vai ser esse novo normal, porque o que a gente tinha até hoje vai mudar, né? Como você acha que isso vai ser encarado diante da luta dos militantes de LGBT? Primeiro, Patrícia, é preciso dizer o seguinte, o momento de quarentena, que é um momento necessário, é um momento muito difícil para a comunidade LGBT. As meninas trans continuam indo para a pista, no Brasil inteiro, expondo não só a doença, mas uma série de violências, entendeu? Porque na medida que sai pouca gente nas ruas, né, quem acaba saindo? São pessoas que são mais propensas a cometerem qualquer tipo de violência. Então, está explodindo no Brasil inteiro casos de violência contra pessoas trans, entendeu? As pessoas LGBTs que têm que ficar corridas de casa, e vale a responsabilidade das pessoas LGBTs, enquanto outros grupos sociais, como o caso das mulheres, no meu caso dos negros e negras, onde a família, às vezes, as mulheres nem tanto, mas onde a família, às vezes, é um ambiente de acolhimento e de proteção do mundo, na comunidade LGBT, às vezes, a família é a fonte do assédio, a fonte do abuso, entendeu? A fonte da violência. Então, tem pessoas que estão recolhidas dentro desse ambiente. Então, isso dificulta muitas coisas, né? Mas, em geral, é comum a comunidade LGBT, a partir de uma certa idade, sair do seio familiar. Isso é muito comum, entendeu? E viver suas vidas. Aí é onde entra a situação da dificuldade. Vou falar isso só para depois entrar nessa parte aí, porque eu acho importante fazer esse registro. As pessoas não estão tendo acesso, por exemplo, ao auxílio. Então, na medida que elas não têm acesso ao auxílio, elas ficam em situação de mais vulnerabilidade, entendeu? Então, por isso que as meninas trans têm que trabalhar, têm que ir para a rua, porque a fome é um imperativo que você não tem como superar. A doença você ainda tenta arriscar, mas e a fome? Como é que você lida com ela, entendeu? Então, eu julgo que é um momento assim, que traz um novo normal para todo mundo, mas a gente precisa refletir à luz do que dá para poder a gente avançar dentro desse novo normal, porque senão esse novo normal é mais excludente ainda. Então, esse novo normal para o LGBT é passos para trás. Para a militância LGBT, para o que vocês vinham caminhando e vinham buscando, é passos para trás. É um novo, mas não é algo legal para vocês, é isso? Não mudou, não vai mudar nada. Oi, Paty. Oi, Patrícia. Não vai, você acha que não vai mudar nada? Porque o movimento LGBT, de certo modo, as pessoas já vivem um isolamento social, né? Porque são quase que excluídas da sociedade, porque existe o preconceito, a intolerância, a falta de tentar, pelo menos, compreender.
Então, hoje a gente está vivendo esse isolamento social tão intenso. Você acha que as pessoas não estão sendo cativadas por um ar de solidariedade e até pensando um pouco mais nesse mundo também de outras pessoas que sempre foram à margem da sociedade? E você acha que depois desse normal nada vai mudar? Ou você acha que por conta de ter esse ar de solidariedade hoje, pode ser que tenham um olhar um pouco mais carinhoso para a situação? Eu, sinceramente, eu acho que a gente tem que esperar para ver, viu, Patrícia, assim, que vai ser a postura das pessoas depois disso tudo, entendeu? É uma pergunta que eu faço para todos os convidados do Papo Quarentena, que é a live que eu faço lá no meu Instagram, entendeu? E aí, depois, as pessoas, a gente melhora como humanidade ou a gente piora? Eu lhe digo que, enquanto movimento, a gente está se reinventando. Estamos usando as redes para poder fazer diversas ações. Então, esse final de semana, né, a Articulação Nacional de Torcidas LGBTs conseguiu pautar a CBF para que a CBF, entendeu, se pronunciasse sobre o Dia Mundial de Combate à LGBTfobia, o Dia Internacional de Combate à LGBTfobia, e a CBF se posicionou, entendeu? Nós fizemos festival, 17M, tá rolando festival LGBT online, tá rolando ato online, tá rolando ações, os movimentos estão fazendo lives, então a gente está se reinventando, quem tem condições, entendeu, para continuar a briga pela questão da inclusão, para que a gente não fique esquecido no limbo da história, porque, pense comigo, qual que é a pauta agora? A pauta agora é economia, né, reativar a economia, é doença, é gente morrendo, é hospital lotado, falta ventilador, falta respirador, essa é a pauta. A tendência é que a gente fique de fora, entendeu? Seja deslocado do centro do que é de mais importante. Por que isso acontece? Porque falta a sensibilidade das pessoas perceberem que nessa situação de crise, quem mais fica em vulnerabilidade é quem já é vulnerável, entendeu? Então, como é que vai ser a empatia das pessoas depois que tudo isso passar? A gente vai ter que esperar para poder ver, porque às vezes existe uma noção de caridade que é diferente de uma noção de inclusão que as pessoas têm, e essa noção de caridade serve para poder afagar, entendeu? Aquele terror que ela observa no mundo e que ela acha que ela também tem parte, que ela também tem participação, que ela acha não, que ela sabe que tem participação. Entendeu? Mas para ela fez a caridade, tá de boa, deu uma cesta básica para ela acha que ela já fez a revolução no mundo, entendeu? Então, é muito complexa a forma que a gente tem o despertar da consciência das pessoas, né, o despertar da empatia, da solidariedade, sabe? Às vezes basta uma palavra, entendeu? Às vezes não, a vida inteira não é suficiente para você convencer as pessoas da violência, do que está acontecendo, da importância delas se pronunciarem, delas não reforçarem certos estereótipos, entendeu? Então, acho que a gente vai ter que esperar um pouco e apostar na humanidade. Eu acho que a gente tem que apostar na boa vontade das pessoas, entendeu? Eu acredito piamente que a maioria das pessoas que reproduzem violência reproduzem por falta de conhecimento, entendeu? E na medida que você tem as fake news bagunçando o debate, sabe? Poluindo o debate, trazendo informações que confundem as pessoas, a gente não avança, porque isso aqui embaralha tudo, e bagunça tudo, embola tudo, entendeu? Então, eu digo para vocês com muita tranquilidade, eu até meus 20 anos era crente, e eu sei muito bem como é que essa indústria ideológica opera, entendeu? Para poder fazer com que ela se torne um exército em defesa de um governo que fala de coisas que são contra os valores cristãos, entendeu? Então, olha como as pessoas... É bem por aí, tem total razão, é bem por aí, esse mesmo olhar que eu tenho, porque assim... Não estou falando só da militância LGBT, mas isso dá para ver, inclusive, da intolerância religiosa, né? Que a gente também deu aí um monte de passos para trás com esse novo governo. Não é mesmo, Patrícia? Tu até pode falar mais a fundo, porque a Patrícia, ela é uma militante também, apoio aí pela intolerância religiosa, né, Paty? Eu sou de axé também, viu? Né? Eu também, sou de Iemanjá. Iemanjá Coxum. Eu sou de Oxós. Opa! O quero. Então, o que falta mesmo é a humanidade ter mais empatia, né? E essa falta de empatia é que está trazendo muita intolerância no mundo, né? Então, a humanidade, ela está doente. Ela está doente porque ela está faltando esse ingrediente maior, que é a empatia. Porque aí, se você tem empatia, você
você compreende melhor o outro, você observa o outro sem fazer comparações. Até a própria antropologia fala muito isso, né? Se você ficar comparando, é que nasce as diferenças, no sentido de se achar melhor do que a cultura do outro, né? Então, cultura não se compara, se observa e se aprende, né? Então, está faltando no mundo a empatia, e a gente vê a intolerância religiosa, intolerância racial, intolerância de gênero, intolerância das mais diversas formas possíveis. Agora, eu queria que você me falasse sobre um evento que aconteceu essa semana no Bahia. Eu não lembro exatamente o que foi, mas o meu marido, que é Bahia, eles falam assim, Samanta, Bahia minha porra. Lá é assim, não pode... Bahia minha porra. Bahia minha porra. Aconteceu alguma coisa essa semana, e queria que você refrescasse a minha memória, que eu falei, puxa vida, seu time aqui em São Paulo, que é o Corinthians, deu um super exemplo, tirando manifestação fora de hora da Paulista, né? E o Bahia, parece que recentemente também cometeu alguma coisa muito legal. O que foi? O Bahia tem feito algumas coisas bem interessantes, certo? Teve a campanha do Fiado ao Contrário, que foi movimentado pela torcida, né? O Bahia tem feito ações de ceder, por exemplo, o Bahia cedeu o antigo centro de treinamento que eles estavam aqui para poder vender, cedeu para que se tornasse hospital de campanha. Foi isso. Governador do estado, entendeu? O Fiado ao Contrário era assim, você comprava na internet, compro, não nego, pego quando puder. Aí você comprava o negócio, né, pagava e pegava depois, é o Fiado ao Contrário. Para que essa renda? Essa renda pessoas que não estão podendo ir vender nos jogos do Bahia, entendeu? Então foi uma campanha que ganhou o Brasil, essa campanha, e o Bahia vive, se vocês acompanham o Twitter do Bahia, o Bahia é vamos dizer assim, um bilhão de coisas interessantes, de inovação na linguagem, de inovação na abordagem, de interação com a sociedade, o que está acontecendo no dia. Então, por exemplo, quando mancharam o Nordeste inteiro de petróleo, né, Bahia, pela primeira vez na história, colocou o preto na sua camisa e passou batido pelos torcedores mais radicais, porque preto é uma das cores do time rival. Por quê? Porque a pauta central era denunciar que estava sendo poluído as praias do Nordeste, entendeu? Então, essa campanha também, as camisas foram leiloadas, né, pelo clube. Então, o Bahia tem feito ações assim. Essa semana eu participei. Mas eu tenho uma curiosidade. Eu sei que o Bahia, como tu está contando, ele tem feito umas ações bastante significativas, né, ao longo aí dessa tua caminhada junto ao Bahia. Mas como, meu rei, como menino, tu chegou no Bahia e montou, criou, foi fundador de uma torcida organizada LGBT. Como conseguiu, como tu te viu diante de todas as adversidades, né, que trouxe essa tua empreitada? São muitas, porque assim, na realidade, hoje a gente não trata só da torcida do Bahia, hoje a gente tem uma articulação nacional. Mas veja bem, há 3 anos atrás, o Bahia se pronunciou pela primeira vez contra a LGBTfobia no dia 17 de maio. O Bahia e mais 2 clubes, né, contando no Série A, B, C e acho que D também. Série A, B, C. O Bahia foi o primeiro, um dos 3 clubes que se pronunciaram contra a LGBTfobia. Esse ano, né, tiveram, só da primeira divisão, 17, só 3 não se pronunciaram, quer dizer, o número foi inverso, entendeu? O ano passado, o Bahia, no dia 17 de maio, lançou uma camisa. A camisa não há impedimento. Depois de um tempo, eles lançaram uma outra campanha, assim, para poder firmar mesmo o compromisso deles com esse debate. Eles lançaram uma campanha chamada Levante a Bandeira. E durante um jogo do Bahia, no lugar das bandeirolas, que fica as cores do clube, eles colocaram as cores do arco-íris, entendeu? Nos 4 cantinhos ali. E aí, como é que diz? Eu entendi que existia uma posição do clube. Não era só ação de marketing, entendeu? O clube estava se posicionando. Que existia ali um lugar para te poder te manifestar, te movimentar, militar. Como bom militante, Costa, né? Dá vontade. Dá vontade, mas eu vou ser sincero para vocês, assim, eu sou Bahia desde pequeno, então meu intuito era poder ir pro jogo, tipo assim, ter tranquilidade de viver, entendeu? Dentro do estádio, porque eu vi algumas vezes que meu companheiro assistiu o jogo e o clima de medo é muito grande, entendeu? O clima psicológico que a gente tem de tensão quando vai no estádio é horrível, entendeu?
assim, parece que a gente não é daquele lugar, a gente comemora, parece que tá todo mundo olhando pra gente, entendeu? As coisas falam pra gente. Então, é um negócio assim muito, sei lá, dá terror, entendeu? E futebol faz parte da gente, entendeu? Da nossa história, da nossa trajetória. É um dos principais traços de identidade do Brasil, entendeu? Enfim. E aí eu, como vi essa oportunidade de que a gente podia travar esse debate com o clube, para poder assistir meu jogo em paz, né? Eu procurei o presidente do clube, fiz uma ligação para ele para poder sugerir, falar para ele que eu estava com essa intenção de criar uma torcida. Liguei para ele, quando eu tive o sinal verde dele, eu procurei a torcida organizada do Bahia, a Barra, que é a torcida histórica do clube, né, que é quem sustenta isso desde os tempos que o clube estava na mão de meia dúzia, que fazia do clube o que queria, né, porque o Bahia passou por um processo de democratização, com ato na rua, ato popular, gente cobrando, entendeu? E a gente conseguiu democratizar o clube, né? Então a democracia do clube hoje é o maior tesouro que a gente tem no clube, né, porque foi a partir dela que a gente pôde fazer as suas afirmativas. Então, a maior demonstração de como uma democracia faz diferença é isso, entendeu? Então, eu procurei e aí as coisas foram acontecendo. Um belo dia eu encontrei com o presidente do clube no debate sobre futebol e democracia e o presidente do clube tirou uma foto comigo com essa bandeira que estava aí, entendeu? A gente fez uma foto e essa foto foi para o Twitter e viralizou, entendeu? Aí o nosso movimento, que já tinha, sei lá, 80 pessoas, sabe, pipocou, estourou, aí o grupo começou a ter invasão, o Bahia retweetou, eu lembro disso, nosso link do grupo, e aí, nossa, começou a surgir gente, do tipo que você imaginar nesse grupo, né? Até que a gente chegou no patamar que disse, não tá dando mais para poder ficar com aquele ministro. Eu lembro que eram 7 pessoas assim numa sala, eu e mais 6 gerenciando o grupo, expulsando um, expulsando o outro, removendo, entrando gente. Eu acho que nesses 3 dias, assim, quando a gente resolveu revogar o link, passaram pelo grupo mais de 1.000 pessoas, entendeu? E, enfim, a gente resolveu criar um movimento mais fechado. Aí o movimento era Orgulho Tricolor, a gente resolveu, então, denominar a torcida de LGBT Tricolor, entendeu? Que foi uma coisa que surgiu, assim, do nada também, assim, um insight que eu tive, entendeu? E pegou. Mas as pessoas não gostam desse nome, acham que devia ser outro, mas a despeito dela, a gente está aí. Enfrentei muitas ameaças, incrivelmente enfrentei mais ameaça quando o time rival, uma galera do time rival lançou a torcida do time rival, eu divulguei no meu Twitter, porque eles começaram a dizer que a culpa era minha, que tinha uma torcida. Agora veja só, a culpa é minha que tem viado no mundo, pelo amor de Deus, não tem condições, gente. Aí começaram a printar meus perfis nas redes, divulgar, compartilhar, foi um momento assim, um pouco de terror, mas eu procurei não dar visibilidade. Essa foi uma decisão que eu tomei, sabe? Tomar as providências que tinha que tomar, mas não dar visibilidade. Como era um momento assim de boom, estava muito jornalista me ligando, procurando saber, querendo entender o que era aquilo, o que era isso. Muita gente falando, eu disse assim, aí eu procurei, né? O presidente da Bambu e falei, cara, o que eu faço? Eu estou recebendo essas ameaças. Aí ele me deu esse toque, se você der visibilidade a isso, olha, vai ser muito ruim para vocês. Muito ruim para o clube, muito ruim para todo mundo. E eu entendi que, de fato, não era o momento de dar visibilidade a quem me ameaçava. Quando o time rival começou a fazer, aí sim foi que o jornalista me ligou e eu falei com um jornalista só sobre isso, porque eles estavam, tipo assim, tentando me localizar onde é que eu morava, tal, entendeu? Mandando mensagem no meu privado no WhatsApp. De vez em quando tá surgindo. Mas eu vou te dizer uma coisa, Ana. Eu te dou os parabéns pelo tu ter peitado isso, por tu ter levado em frente, né, em montar, em fundar a torcida organizada. Claro que tu sentiu a brecha, isso é muito importante. Como diz a Patrícia, aquela sacada, aquele time que a gente tem que ter num determinado momento. E eu sei, assim, toda a diversidade que é para te conseguir fazer com que a coisa aconteça. Parabéns que viralizou, parabéns que foi bom, que esse viral foi bom, não foi um viral do ruim, foi um viral do bom. Parabéns, que eu acho isso excelente. E eu acho que isso deve servir de exemplo para todo o futebol brasileiro e internacional também. Olha, parabéns. Eu não era Bahia, agora eu vou ser igual o Pena, eu vou virar Bahia. Mas eu acho que tem que virar Bahia também. Mas tem que saber torcer, né? Bahia é minha porra, tem que ser assim, senão não rola. Bora Bahia, minha porra, é assim que a gente torce aqui. Aproveitar aqui para mandar um beijinho para quem está entrando aqui com a gente. Então a gente temos aqui a Benazira, um beijo, Bena, para você, a Luciana Ferzi, o Leandro também de Pietro também entrou, Liana da Proempresa,
É um amigão nosso aí do Partido Verde também, faz umas coisas, faz o site do PV. Ô, Nan, eu tô vendo que tem uma plaquinha aí atrás de você escrito CPI do Queiroz. Você quer falar um pouco sobre isso, já que você deixou aí tão à vista? Então, isso aqui foi minha fantasia de carnaval. Meu companheiro era Queiroz e eu era a CPI do Queiroz. Boa! Aí foi a fantasia que eu usei no carnaval. Inclusive, tem um pastor aqui de Salvador, vocês devem lembrar dele, de 2 episódios. Um foi que ele fez o Sargento Isidório, o doido. Um foi que ele fez uma encenação falando da venda de arma indiscriminada, porque ele é contra a venda de arma indiscriminada, apesar de ser pastor evangélico. E a outra foi quando ele falou que a Câmara tinha que separar uma comissão para conversar com o presidente Jair Bolsonaro. E que ele se colocou à disposição. Porque o presidente Jair Bolsonaro, porque ele era conhecido na Bahia como doido. Eu soube dessa! É o doido! Aí eu tenho uma foto com essa placa que você fez do Queiroz, com o Isidoro e uma amiga minha, assim, empinando, assim. Aí a legenda que a gente na foto foi balbúrdia. Olha o que eu senti falta esse ano. Ai, a parada. Eu sabia que você ia sentir falta. Olha que eu senti falta esse ano. Mas tá tendo um movimento online, mas né? Eu sempre ajudo. Oi? Tá tendo um movimento online da parada. Vai ter parada online. Mas não é aquele... Nós precisávamos esse movimento, o calor dele é maravilhoso, né? Não é? Não fez falta. Isso faz muita falta, sempre faz muita falta. A parada é o segundo maior evento popular do Brasil, né? Em todos os estados, assim, em geral, o primeiro é o carnaval, o segundo é a parada. Entendeu? Nem as marchas para Cristo superaram as paradas. Entendeu? Agora, eu acho que a gente precisa reformular um pouquinho melhor as paradas, colocar mais componentes assim, de disputa política nas paradas. Eu acho que a gente precisa politizar o movimento LGBT no grande debate, sabe? Está na hora da gente entrar... Por exemplo, a gente brigou pelo casamento civil igualitário e conquistou. A gente conseguiu que o STF equiparasse, como é que diz, ao crime de racismo, crime de LGBTfobia. Eu acho que a gente deu avanços significativos e a Corte já se pronunciou de que a ausência de lei não quer dizer ausência de direitos, porque a Constituição rege sobre os direitos. Então, a Corte se posicionou de uma condição, comprando até um certo desgaste com o Poder Legislativo, de que ela não vai deixar que certas minorias pereçam com a ausência de direitos, porque existem grupos organizados que dentro do Congresso Nacional fazem confusão para que as leis não avancem. Não, a Constituição já versou sobre isso, entendeu? Então, a Corte tomou uma posição sobre isso. Então, está na hora da gente avançar na pauta. A gente precisa debater agora empoderamento LGBT, não tem parlamentar LGBT, entendeu? Não tem parlamentar LGBT nos mais variados, na maioria das casas legislativas, 99% não tem, pelo menos assim. Precisa de representação, precisa de voz, entendi. E eu acho que tu falou que é muito certa. Isso precisa se politizar, concordo contigo. A Patrícia fala uma coisa sempre, Samanta, todas as conversas hoje em dia, a gente precisa falar, introduzir a política, porque na realidade, em tudo entra a política, na cultura, no esporte, na educação, na saúde, tudo afunila para uma coisa só, para ter voz é só através da política, não é? Porque a gente tem, o que a gente tem? A gente tem um acordo social, tem umas regras, chama-se democracia, né? Tem a Constituição, e a gente tem... para viver bem em sociedade e respeitar tudo que está aqui, tudo está escrito ali, né? Só que a gente tem visto nesse governo muito desrespeito a essa carta, a esse contrato. Então, eu acredito que se a gente não começar a prestar muita atenção no que está acontecendo, a gente pode encontrar dias muito difíceis no futuro. Porque uma onda autoritária está muito grande e cada vez pior, e eles estão achando que democracia é a casa da mãe Joana, né? Então eles acham que pode fazer o que quiser, porque um presidente que acha que não deve dialogar com o Congresso,
acha que o Congresso tem que atender todos os mimos dele só porque ele é presidente, já demonstra que ele não entende o que é democracia. Então, um presidente que quer colocar só... do imperador, né? Pois é. Do rei. Todas as pessoas tinham que fazer a vontade do rei, não é isso, Ana? E mais que isso, viu, Samanta? Até coloquei essa semana num post meu aqui no Face que ele não quer só ser rei. Ele quer ser rei, mas quer ser o bobo da corte, da própria corte. Ele quer... Só ele e a turma dele acham engraçado as coisas que ele faz. Então, ele quer ser rei e bobo da corte ao mesmo tempo. Então, é complicado, né? O cara não entende o que é democracia. Quer mandar nas esferas todas de poder. Quer colocar um poder brigando com o outro. Briga com todo mundo. Não só daqui do Brasil, mas de fora também. Então, é bem difícil se a gente não tomar pé e se unir. E compreender o que está acontecendo... Eu acho que a gente pode enfrentar coisas bem difíceis lá na frente. O que eu avalio, gente, desse debate? Ó, primeira coisa, não tem transformação social, inclusão, perspectiva de nada na vida que a gente vive hoje, no formato que está moldada a vida humana, entendeu? Se não for pela política, nada acontece. Entendeu? Eu vou me enveredar pela academia, não quero saber de política, não. Ok, só vai ter dinheiro para você se tornar um pesquisador de sucesso, uma pesquisa bacana, massa, se você estiver disputando a política para que tenha dinheiro para você fazer pesquisa. Não, eu vou, sei lá, vou fazer qualquer coisa, vou trabalhar, vou ficar rico trabalhando, que é uma ilusão na sociedade capitalista essa, vou ficar rico trabalhando, isso não existe. Mas, então, a política é o centro da transformação. Quando a gente pensa no Estado, na sua composição, a gente tem que refletir sobre quem disputa esses poderes do Estado, porque eles são vários, entendeu? Quais são as frações de poderes? E quem exerce, sobretudo, e se expressa, sobretudo, no ambiente da política. Quem é que exerce poder na política? Entendeu? Aí a gente pode parar para poder refletir. Com as lideranças populares, os movimentos populares exercem poder sobre a política. Agora, esse poder é infinitamente menor quando a gente pensa no poder econômico. É o poder econômico que manda na política, pelos mais variados aspectos, entendeu? E a gente tem feito movimentos, o STF também fez aquele movimento de acabar com o financiamento empresarial, tudo para diminuir a influência do poder econômico nas campanhas eleitorais, porque ele tem uma capacidade de fazer com que só sejam eleitos políticos que interessam a eles, entendeu? E aí a eleição tem, enfim, 1000 caminhos para que isso aconteça, né? Tem uma disputa muito ideológica de plano de fundo nessa coisa de poder, de sociedade, de Estado e tudo mais. Beleza. E aí o que acontece quando a gente vai trocando esse miúdo para poder trazer isso aqui para a dimensão de Bolsonaro? Na minha avaliação, Bolsonaro ele é uma representação do que há de mais, vamos dizer assim, asqueroso na elite brasileira, que não é de agora, entendeu? A elite brasileira resiste ao processo de avanço e inclusão ao longo da história, toda foi assim, entendeu? Então a gente começou a receber questionamento de Portugal sobre a escravidão. Aí a elite brasileira disse, não libera a escravidão não acaba com a escravidão não, vamos fazer as leis para inglês. Aí ficou nessa brincadeira aí, não sei quantas décadas, fazendo lei para inglês ver, que não libertou absolutamente ninguém na prática, certo? Aí, depois que a gente chega no patamar que não há mais clima para poder a gente manter o regime escravista no Brasil, Maranhão já tinha abolido a escravidão, outros estados já tinham abolido a escravidão em regime local, entendeu? Por conta desse avanço capitalista que tinha sido descoberto a partir da Revolução Industrial, as elites brasileiras dizem, vai ter fim da escravidão, mas não vai ter indenização, porque eles não são sujeitos, eles são propriedades. Então coloquem na rua, mas coloquem sem direitos. Beleza. Foi feita a Lei Áurea, que tem um artigo, uma lei vergonhosa, na minha avaliação, entendeu? Porque ela não prevê nada após a escravidão, ela simplesmente termina a escravidão, e aí o Estado brasileiro começa a encher o Brasil de gente, de imigrante, por conta de uma concepção que estava se moldando a partir das elites. Então, fazendo isso aqui, gente, vai dizer o seguinte, ó, depois da escravidão, as elites fustigaram um golpe de Estado que derrubou a monarquia, entendeu? E construiu a República Velha, sabe? A partir de um golpe, a gente chama de proclamação porque... Enfim, aí vem a ditadura militar, vem aquele processo lá com o JK, o próprio Getúlio, que teve 2 momentos na história, uma figura emblemática de se refletir a Getúlio Vargas. Aí veio 64, aí veio agora 2014. Tipo assim, as elites apostaram em Bolsonaro porque ele tem uma série de componentes ali que mexem com o senso comum para garantir o seu interesse, né? Mas aí, aí eu vou discordar uma coisa
contigo. A elite apoia Bolsonaro. Mas e as pessoas periféricas, as pessoas de periferia, as pessoas de baixa renda, que apoiam Bolsonaro? Pessoas que não têm trabalho apoiam Bolsonaro. Eu não consigo entrar isso na minha cabeça. Contou toda uma trajetória, mas aí não é uma elite brasileira. Nós também, a gente possui os bolsominions, a gente possui aí uma vasta, né, imensidão de pessoas que são de baixa renda, eu não consigo entrar isso na minha cabeça, Ana. Eu falo isso com a Patrícia montões de vezes. Eu disse, Patrícia, eu quero tentar entender. Olha, pessoa periférica, negra, gay, como pode, gente? Como pode? Eu não consigo entender. Tu, como militante de LGBT, tenta me explicar isso. Eu acho que a gente tem que também compreender um processo de decepção muito grande que houve dentro de uma esfera também da esquerda. Você for pensar, minha mãe, por exemplo, ela era do MR8 e hoje ela é Bolsonaro. Então, assim, eu acho que a gente tem que também colocar na discussão a trajetória que os governos anteriores tiveram, o que deixaram de fazer e os escândalos que ocorreram. Então, é uma série de fenômenos que fez com que as pessoas se desiludissem. E eu fico muito até comovida, porque eu acredito que o governo do Lula ajudou realmente uma série de questões sociais, ele atendeu nessa questão, mas ele poderia ter avançado muito mais, poderia ter feito muito mais, sabe? Se tivesse evitado... Eu acho que ele podia ter institucionalizado as vitórias. Então, mas ele institucionalizou a corrupção, esse é o problema, né? Então, e aí não faz a meia-culpa. A esquerda não faz, ela não coloca na conversa, no diálogo, a sua participação nessa história toda, que foi uma criação do Bolsonaro. Ele praticamente se apoderou de um discurso de ódio que todo mundo estava em cima dos escândalos todos encontrados diante desses governos passados, e foi se alimentando disso. E aí eu acho que o PT e a esquerda deveriam colocar um pouco esse debate em jogo e fazer um pouquinho dessa avaliação também. Não dá para dizer que não aconteceu nada. Não dá para dizer que não aconteceu nada também, né? Primeira coisa assim, Samantha, eu acho que o que Patrícia sinaliza da desesperança das pessoas é um ponto central. Quando você está desesperado, sem esperança, quando você perde as referências, você começa a acreditar até em super-herói, entendeu? E é dessa forma que Bolsonaro se apresenta. Exato. E quando eu falo que as elites estão por trás dele, é porque ninguém explicou ainda quem foi que financiou essa campanha milionária, entendeu? De disparo de mensagens e fake news, que gerou uma indústria gigantesca. Eu acompanho o grupo de Bolsonaro, gente. Vocês precisam ver o que é aquilo, a forma com que eles agem, que eles se relacionam, a forma com que eles tratam as pessoas. Lá... E eu não posto nada, né? Porque eu não sei como foi que eu cheguei nesse grupo, mas me botaram, eu fico lá de botuca só observando, que se eu postar, eles vão perceber logo quem sou eu. Agora vão te deletar se estiverem assistindo. Oi? Vão te deletar se estiverem assistindo. É uma bomba, são 600, 800 mensagens por dia, disparadas de forma organizada, com mentiras, sobre tudo o que acontece, sobre coisas que a gente nem sabe o que está rolando, mas que eles já estão formulando lá, entendeu? Uma narrativa, uma resposta. Isso é uma indústria. Eu fiz um vídeo sobre fake news recentemente, coronavírus e fake news, né? E isso é uma indústria, sabe? Que, tipo assim, ela tem sites próprios, ela tem... é um negócio muito grande. Eu fico triste. Eu fico muito triste em ouvir essas coisas, sabia, Ana? Fico muito triste. Que até quando nós vamos sair dessa roda viva, sabe? O debate político foi contaminado pelos mais variados aspectos, certo? E eu acho que, na confusão que o Brasil entrou, como Dilma tinha feito uma sinalização ruim para os banqueiros no começo do governo dela, que foi baixar demais a taxa de juros, né, a contragosto deles, por quê? Mas aí o debate técnico da economia eu não queria entrar nessa parte, entendeu? Mas o fato é o seguinte, tem um texto de André Singer bem interessante, que é Cutucando Onça com Vara Curta.
Dilma baixou as taxas de juros em um momento do Brasil que os banqueiros não queriam. Ponto final. Então, eles disseram o seguinte, isso aqui é uma ameaça para a gente, entendeu? Então, foram atrás de quem conseguia dialogar com o senso comum da população. Isso é que é importante que se diga, entendeu? Eles viram em Bolsonaro um potencial. Eles não só financiaram o Bolsonaro, eles financiaram uma série de pessoas. O Amoedo era um representante desse mesmo setor financeiro, entendeu? Hoje, eu quero traduzir nas elites brasileiras. O Amoedo era um representante desse setor financeiro. O próprio candidato do MDB, que tinha sido ministro da Fazenda, esqueci o nome dele agora, Meirelles, era um representante do setor financeiro. Entendeu? Ali, explicitamente. Paulo Guedes era essa figura que representa no setor financeiro na figura do Bolsonaro. Eles anunciaram um ano antes, entendeu? Que iam caminhar com o Bolsonaro também, entendeu? As elites financeiras do Brasil. Bom, isso é uma coisa. Uma outra coisa era a parte que eu ia entrar que diz respeito à participação popular na política. Só não existe participação popular com um alto índice de consciência coletiva das pessoas, entendeu? As pessoas têm que acreditar que aquilo ali é um fator de transformação. E elas não acreditaram mais. Quem se mobilizou na última eleição era quem acreditava para um lado ou para o outro nos extremos. Quem ficou no meio termo nem compareceu. Entendeu? Bolsonaro foi eleito com 57 milhões de votos num país que tem 208 milhões de pessoas. Teve muito voto nulo. Entendeu? Então, a maioria das pessoas, em tese, rejeitaram o Bolsonaro. Entendeu? Em tese, rejeitaram não só o Bolsonaro, como o momento que a gente viveu. Aí, vamos lá, qual é a parcela de culpa da esquerda nisso? Eu acho que tem muita, Patrícia. Certo? Eu acho que tem muita parcela de culpa. Agora, assim, a gente não pode deixar de lembrar que quem disputa a consciência da sociedade também é a grande mídia. Entendeu? E em 89, a grande mídia começou dizendo para a gente qual era o poder que ela tinha de influenciar ou não no processo eleitoral. E foi aquela edição já denunciada publicamente diversas vezes, inclusive por pessoas que trabalharam dentro da Globo naquele período, da eleição de Collor versus Lula no segundo turno. Vocês lembram que uma edição do Jornal Nacional mexeu com o cenário eleitoral. O que eu quero dizer? A mídia tem um papel fundamental nisso. À medida que a mídia desenha, mesmo sendo o PP, o partido que mais teve pessoas presas e denunciadas no escândalo da Lava Jato, que isso é uma fatura só da esquerda, ela está ajudando a empobrecer o debate, porque ela não está trazendo um debate para onde tem que estar. Então, vamos lá. Qual é a principal prova contra Lula hoje no processo do sítio do triplex lá do Guarujá? É um depoimento feito numa delação premiada, que é um instrumento que foi sancionado por Dilma. Vocês entendem onde é que está a complexidade da coisa? Então, em tese, o PT criou a gênese daquilo que prendeu eles. A tal autonomia que o próprio Sérgio Moro reconheceu recentemente que a PF tinha durante o governo Dilma, que foi criticado por toda a esquerda. A esquerda em peso, inclusive gente do PT, queria que José Eduardo Cardoso tentasse fazer algum tipo de interferência na PF. Isso não foi feito. Eu acho que o PT erra em não fazer uma autocrítica, mas eu acho que uma autocrítica não é suficiente se não mudar a forma de ler as coisas, entendeu? O PT é o maior partido e se comporta como hegemonista. Mas assim, mas o fato de ter feito políticas que no fim de todo o processo colocou eles na cadeia, não torna eles ingênuos e nem santos diante de tudo que aconteceu. Agora, a mídia, eu acho assim, a mídia, ela entrega os fatos, né? Não tem um governo, até hoje, desde que eu me entendo por gente, que tenha dito que a mídia é maravilhosa. Todos os governos sempre têm problema com a mídia. Por quê? Porque a mídia, ela tá ali, não é para agradar governo nenhum. Ela tá ali para pegar no pé mesmo e falar e fazer as perguntas duras e mostrar para a sociedade os fatos. Então, mas eu acho... qualificar, entendeu, Patrícia? Se a mídia só se pauta pelo que é negativo... Mas ela mostra os fatos, né? Ela tá mostrando o que está acontecendo. Olha só, deixa eu dar um exemplo para vocês, desculpa. Mas só dar um exemplo. Rachadinha. Rachadinha é uma prática, entendeu? Antiguíssima, entendeu? Quem já andou por Brasília, não precisa nem ser assessor nem parlamentar, sabe disso. A mídia sabe disso desde quando? A vida toda. Quando é isso? Quando ela tem poder, sabe, ajudar num interesse específico. Porque a gente não pode esquecer que no Brasil não existe regulação econômica da mídia como tem nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, os marinhos não seriam dono de televisão, de rádio, de vários canais privados, de forma cruzada, entendeu? Nos Estados Unidos, eles seriam dono de um canal ou nacional ou regional, eles escolhessem, porque não existe propriedade cruzada lá.
Mas, Onan, tu não concorda comigo que quando também, tudo bem, então assim, eles estão aproveitando para falar da rachadinha, porque convém falar mal do Bolsonaro. Eu acho assim, ó, no tempo da fake news, a mídia cumpre um papel importante de ser a principal fonte de informação verdadeira. Nesse momento, nós temos que defender a Rede Globo e a mídia. Porque o que está acontecendo no Brasil é criminoso, é fascista, entendeu? Agora, a gente não pode deixar de levar em consideração que ela tem um interesse. Ela tem um interesse. A mídia não dá espaço para os movimentos sociais, a mídia tradicional, entendeu? A mídia não dá espaço para o debate que a gente faz. Essa mídia ela não é imparcial, ela tem um lado, entendeu? A Rede Globo está no mercado financeiro. Os marios são um dos grupos empresariais mais ricos do Brasil. Isso não é em cima de nada, da boa vontade de ser imparcial, isso é uma mentira. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Então, qual é o imaginário das pessoas? Só para a gente entender, eu não estou dizendo que o PT é inocente, não, gente, pelo amor de Deus. Eu acho, inclusive, que, por exemplo, o PT erra muito, e erra muito na hora de unificar a esquerda. Era o papel deles fazer isso por serem o maior partido, eles não conseguem. Não conseguem. Eles são muito ruins. A manutenção da candidatura de Lula na última eleição é um... Olha, eu não vou nem usar a palavra pesada aqui, porque, entendeu? Mas, enfim, é um assinte, entendeu? Do hegemonismo da esquerda. Isolar Ciro Gomes, quando Ciro Gomes podia ter levado o Centrão com ele, e não Alckmin ter levado o Centrão com ele, entendeu? Na minha avaliação, é burrice. Total. Traduzir, é burrice. E se continuarem assim, Bolsonaro leva de novo. Vai. Ai, não fala isso, Patrícia. Fala isso não, pelo amor de Deus, fala isso não. Das pessoas. O imaginário coletivo das pessoas é que o PT é o partido da Lava Jato. Mas o partido que mais teve indicados, presos, condenados, foi o PP, não foi o PT. Foi o Partido Progressista, o partido que Bolsonaro fazia parte quando a Lava Jato estava estourando. Foi o partido que deu dinheiro a ele, 200 mil, oriundos de dinheiro da JBS, que o Wesley Batista colocou na conta dele. Entendeu? Então, eu sinto que a nossa mídia, ela tem um interesse, e é o dela. Mas você não acha também que isso em função de um presidencialismo de coalizão em que o PT acabava comprando todos os partidos para poder fazer com que as suas coisas passassem e foi fazendo vista grossa para muita coisa também? Eu acho, Patrícia, eu acho que o PT entrou na velha política que combateu a vida toda, entendeu? Agora, assim... Foi um desperdício, né? Eu vejo assim, ó, eu vou ser muito sincero para vocês, assim, porque eu tenho certas coisas que, assim, eu não gosto de ser inocente, sabe? Eu, sinceramente, assim, eu acho que a gente tem grandes farsas, entendeu? Por trás de um debate que é de popularização. Eu acho que a elite brasileira e a mídia também é uma representação dessas elites, entendeu? Na medida que é um aparelho ideológico que pode construir uma ideia no imaginário coletivo das pessoas, entendeu? Quando ela quer construir. Sabe? E aí eu posso buscar inúmeros exemplos na história, sabe, de coisas. Por exemplo, Papai Noel não era vermelho, Papai Noel era verde. Mas foi uma campanha publicitária da Coca-Cola que transformou Papai Noel em vermelho. Mas aí tu tá falando não só, tu não tá falando da empresa, tu tá falando do marketing em geral. O marketing que é criado, os marqueteiros que criam. Porque, assim, eu como jornalista vou defender a imprensa, porque eu jamais iria noticiar algo por perseguição, porque eu acho que essa não é a função do jornalista, a gente noticiar, fazer uma matéria, fazer alguma coisa por perseguição, e todos os veículos que eu já trabalhei e que eu trabalho, a gente não tem essa postura, olha, agora o diretor lá diz que precisa perseguir isso. Não, na realidade não é assim que funciona. E quando tu fala que a mídia não dá espaço para a sociedade em geral, eu, Samanta, participei, a Patrícia sabe que eu já participei, e de algumas coisas assim, falando da periferia, falando do movimento racial que eu participo, e eu conheço Eliane por conta do movimento racial, e a mídia levou esse movimento racial, esse movimento racial de uma minoria foi notícia. Esse movimento talvez não tenha dado boom ou interesse, talvez fosse necessário, mas aconteceu isso, entendeu? Eu acho que a gente tem que separar o que é funcionário de comunicação, o que é o profissional de comunicação, que tem o melhor dos interesses, que tem uma carreira, tem um nome, tem uma história para zelar, do que é a mídia.
certo? A gente tem inúmeros exemplos de jornalistas, e deve ter acontecido com você, porque isso aconteceu comigo, que estou estudando ainda jornalismo, de ter uma matéria prontinha ali, que era uma coisa bem bacana, e aí chega a ordem, não vai subir. Essa matéria não vai subir. Entendeu? Não vai rolar. Essa intervenção aqui vai sair. E isso aqui tudo é colocado numa coisa que eu costumo dizer assim, tem uma caixinha na comunicação da mídia, que é a linha editorial, que diz pra gente o que entra e o que não entra. E essa linha editorial, quem desenha é o dono. Entendeu? Quem desenha é o dono. Às vezes, eu costumo até comentar isso, às vezes tu prepara uma matéria, mas a tua é derrubada por aquela A, ou B, ou C, que ela vai ter uma importância maior do que a tua, entendeu? Mas isso ou vai ter uma repercussão maior, ou ela vai ter ela vai chegar na grande massa uma outra conotação, então ela acaba se tornando importante. Eu entendo a tua colocação, mas tem uma diferença, né? Assim, tem uma diferença entre o que tem critérios de audiência e o que é verdade e o que é mentira. Então, a imprensa trabalha com fatos. Se dá audiência, ela vai atrás, mas é um fato. Isso aí. Quer ver uma coisa, Ona? Eu acho que tu vai lembrar dessa situação. Morte, tiroteio, dá muita audiência. Então, e é por esse caminho que a gente quer a gente quer ter uma comunicação, nesse caminho, a comunicação é uma concessão do Estado, certo? Aqui na Bahia teve um tempo que as pessoas eram presas antes mesmo de qualquer tipo de, de qualquer tipo de juízo de valor ser levantado, a pessoa estava ali na imprensa com a câmera na cara, um repórter fazendo uma zoeira com ele, esse tipo de coisa e tal, sabe? E isso dava audiência, mas isso não é bacana. Não, entendeu? Não é bacana. Não é bacana. Essa coisa assim, ó, não, mas teve uma coisa da periferia que rolou na mídia. Tem sim, eu não estou dizendo que é o vazio, não. Mas olha como a gente, quando pensa em índio, a gente pensa como uma figura folclórica, não consegue perceber ou refletir sobre o que é o dia a dia e a acessibilidade de quem é índio. Índio está na TV, índio é ator, índio tem espaço na grande mídia. Aí qual é a grande atriz protagonista de novela negra que protagonizou 5 ou 6 novelas sem um estereótipo? Não tem. Eu não estou... Você está entendendo o que eu quero dizer? A mídia, ela é... Thaís Araújo fazia TV Manchete e a primeira novela que ela fez, até o meu filho era pequenininho, meu filho tem 31 anos, Thaís Araújo fazia a personagem... Ai, meu Deus, esqueci. Como? Chica da Silva. Isso. E o meu filho tinha o quê? Nem 1 ano de idade. Meu filho hoje tem 31. E depois disso ela foi protagonista de várias. Eu não estou dizendo que a gente não tem que... Ela foi a lei principal. A novela que ela foi protagonista, que eu me recordo que ela era peça da novela, foi uma novela chamada Da Cor do Pecado. Não por acaso, por conta da cor dela. Não, mas na Manchete ela fez a Chica da Silva. Ela era protagonista. Ela casou com o mandador. Isso é uma exceção, isso não é a regra? Não, eu acho assim, a mídia, ela deveria também dar notícias que são positivas, notícias que não ficasse somente pelo critério da audiência, né? Porém, o que eu estou querendo colocar é que, assim, como você colocou lá atrás, de que a mídia acaba sendo indutora... Você é presidente de um partido. Você é vice-presidente de um partido. Eu sou filiado a um partido. Não sei se essa mãe também é de partido. A gente tem experiência suficiente para pensar o seguinte: todo político é ladrão? Não. Mas a gente percebe isso no discurso da mídia, da grande mídia? O que a gente percebe na grande mídia é a novelização do escândalo. Parece que todo mundo... Mas aí que eu vou te dizer, eu acho, que assim, a mídia também, quando a gente... Os escândalos é que vem à tona, né? As coisas boas, é o que a Patrícia está reclamando, que acabam vindo à tona, que as pessoas não comentam. Por exemplo, o Pena, ele é presidente nacional do Partido Verde. Ele sai algumas coisas na mídia, eu acho que poderia sair muito mais. Porque a gente tem história para contar, a gente tem coisas para contar. Só que a mídia vai dar espaço para a história do Bolsonaro, para a história do Lula, para a história do Queiroz. Então, é o que a Patrícia diz, é aquilo que vai dar mais audiência.
que eles vivem disso, eles vivem dessa audiência, entendeu? Só que eu acho que teria que ter espaço para falar coisas boas, mas ao mesmo tempo as coisas que não são boas, elas dão audiência, e eles vivem de vender audiência, eles comercializar isso. Quer ver um exemplo? Eu acho que vai lembrar. Tu lembra uma vez quando o Gugu estava na SBT e ele diz a falsa entrevista com o PCC? Lembra? Que botaram os rapazes encapuzados e tal. Aquele dia ia sair uma matéria minha, inclusive eu estava na chácara de uns amigos, eu já tinha gravado a matéria, ia sair uma matéria minha naquele dia. Eles derrubaram a minha matéria para falar a mentira, aquela do PCC. Entendeu? Tudo pelo dia. Então tem isso. Infelizmente existe, mas assim, uma coisa é a gente colocar isso como é a grande mídia, né? Algo que não é verdade, porque o maior problema hoje, eu não vejo a mídia ser tendenciosa por conta de critérios, porque a gente sabe que ela não pode ser uma representação 100% da como é que eu posso dizer, da democracia em si, no sentido assim, como você está colocando, porque aqui tem aquela mídia que chamam de mídia marrom, né, que só vai atrás daquilo que é tendencioso, daquilo que é para poder induzir, que chamam de mídia marrom, que eu acho que isso não é muito democrático, né, mas assim, no grosso modo, a mídia, ela vai atrás do fato, né? Então, o que não pode é ser mentira. O que está acontecendo muito hoje são as fake news. Então, isso daí não é mídia, isso daí é um crime, e que acho que o Brasil deveria ter leis mais profundas para poder combater o crime tecnológico, e a gente não tem lei para a internet praticamente. Então, eu acho que a gente deveria ir mais fundo em cima dessa discussão de crime na internet para combater esses fake news, né? Porque as pessoas, elas são induzidas agora, não pela grande mídia de, assim... Mas a internet virou um monstro. Se antes a gente falava Globo lixo, na época, né, de outros governos, hoje a internet virou um horror, porque a gente não dá para confiar mais. Virou porque também só virou. Enfim, é porque é complexo mesmo. Mas veja só, a mídia, o meu problema com a mídia não é que ela tenha lado, é que a gente só tem uma mídia de um lado. E quem é essa mídia? Quem é que está por trás dela? Então, a gente tem os Marinhos, os Abravanel, os Macedo, Tivita. É Tivita? Tivita. O Saad, aí os Magalhães na Bahia, os Sarnês no Maranhão, os Melo, né, da família de Pedro Costa. Escolas. E a gente pode desenhar essa mídia no Brasil inteiro assim. Sim, mas a gente ainda consegue chegar neles para reclamar uma matéria errada. Já na internet, a gente não tem a menor noção quem postou. A gente não pode. A gente pode denunciar que foi mentira e que foi errada. Agora que tem um dispositivo que permite que a gente peça direito de resposta, mas que esse dispositivo foi passado no discurso do terrorismo, de que era censura, entendeu? E toda vez que alguma coisa mexe com a possibilidade que a grande mídia tem de falar de uma coisa de uma forma que ela... Veja bem, gente, ó... Você pode processar o jornalista. Você pode processar. Você pode processar o jornalista. E muita gente processa o jornalista. Sim. Mas, para mim, o processo recupera a sua reputação? Não é isso. Eu estou dizendo que a gente tem como chegar na fonte. Já na internet a gente não tem, porque você pode criar um site de fake news. Não, mas eu não estou fazendo paralelo, não. Tá. Eu não estou fazendo paralelo, não. Comparar a internet e tem dizendo que é melhor, não. A internet precisa de mais controle, entendeu? É outra coisa, a internet é outra coisa, é outro elemento que a gente tem que trabalhar. A internet precisa de mais controle, mas ela é mais democrática do que qualquer mídia, entendeu? Porque se você quisesse montar esse programa aqui, e eu quisesse fazer minhas lives em um programa de televisão de uma grande mídia, não ia rolar. Sabe? Se a gente tivesse muita grana. Não, ela é democrática. Ela só não garante a verdade.
A gente precisa combater a mentira e Sim. mecanismos de combater as mentiras. Exato, Entendeu? é isso. Também não é interesse dos empresários que fazem as redes sociais. Não tenho dúvidas que não é interesse de Mark Zuckerberg, entendeu? Discutir se aquilo que está sendo divulgado na internet é mentira ou se é verdade. Se é legal ou não é legal distribuir informações de usuário para empresas fazerem lá, né, aquele negócio que eles fazem mais de processamento de informação para direcionar conteúdo. Ele não está nem aí se é moral, se é legal, se é bacana, se não é, entendeu? Ele vai lá, ele detém as informações e consegue dizer lá se é isso mesmo, se não é, e trazer exemplos simplórios para poder justificar a narrativa dele. Então, eu não acho que Mark Zuckerberg esteja compromissado com nada disso. O que nós precisamos na internet é garantir que a gente tenha um marco regulatório que democratize o acesso e que impõe algum tipo de controle. Tem que ter controle na internet. A internet não pode ser esse negócio desvairado que é hoje em dia. Agora, Onan, a gente fugiu completamente da militância LGBT, né, que era o nosso tema. Mas puxando o gancho da mídia... Eu acho que não, porque a política fala das nossas vidas e porque a mídia fala da nossa representação. Pronto, Aí você conseguiu trazer para o eixo novamente. Pronto, conseguiu amarrar. Pronto, é isso, entendeu? Está tudo interligado. A política está interligada com tudo isso está interligado com a comunidade LGBT, a visibilidade, sabe, o espaço na grande mídia, a forma que a gente pode ser visto, que a gente pode falar, que a gente pode interagir, gente. Entendeu? Então, a Rede Globo mostrou uma cena de novela ridícula. Outro dia, entendeu? Quer dizer, a Rede Globo não podia sentar com 3 acadêmicos que debatem diversidade, gênero e sexualidade, juntar 2 movimentos, bolar um programa interessante que fizesse um debate com a sociedade sobre como combater o preconceito? Pois é. Mas isso só acontece quando um diretor de algum programa acha que não, tem que ter. Então, por exemplo, o surgimento do Porta dos Fundos, o novo formato do Zorra, entendeu? Uma série de coisas que estão acontecendo aí, a partir do humor, inclusive, está redesenhando a forma de incluir essas pessoas, entendeu? Então não tinha um roteirista negro no Zorra Total. Quem está dizendo isso não foi eu, não. Quem disse foi o Fidel Castro, que fez um papo quarentena comigo aqui outro dia, que é ator do Zorra, entendeu? Que eles só conseguiram avançar no debate racial porque eles introduziram pessoas que fazem textos que são negras, entendeu? Na Rede Globo, por exemplo, foi inserido o Manuel, que eu, inclusive, fiz uma matéria com ele, junto com a Eliane, que ela teve no programa da Fátima Bernardes, e ela me convidou, inclusive, para participar na gravação dela, e ela escolheu algumas amigas, e dessas 5 amigas eu me senti muito honrada, eu era a única loura que participei na gravação da Fátima. E assim, eles... A gente quer apresentar a Fátima nesse projeto das torcidas, depois eu vou falar com você sobre isso. E assim, eu acho assim que aos poucos, inclusive a Patrícia vai lembrar, a Helene falou isso para a Ana, inclusive ela disse assim, eu estou feliz porque está começando a trazer conversas do racismo, espaço para as mulheres negras, para que a gente não seja mais a empregada doméstica na novela, hoje nós somos a advogada, hoje nós fazemos o papel da médica, então está tendo isso. Então, eu acho que os espaços eles vão começando a acontecer. Eu acho que está tendo essas modificações, palavras delas, inclusive, porque elas dizem assim, estou ficando até meio feliz aí com a história. É isso, gente. A grande mídia, ela é uma reprodutora de uma série de coisas, entendeu? E, enfim, eu acho que o debate da grande mídia ele é complexo, mas nós precisamos de mais canal, nós precisamos democratizar mais o acesso à TV aberta, por exemplo. Nós precisamos ter TV pública, nós precisamos ter TV estatal, produzindo conteúdo, dando espaço aos políticos que estão aí fazendo luta, fazendo movimentações, entendeu? Agora, deixa eu falar, a gente vai ter que encerrar porque já deu 1 hora de live e tá começando a travar tudo aqui. Ih, meu Deus, a gente abriu um monte de parênteses e não fechamos nenhum, mas a gente inseriu o LGBT de novo na história. Mas eu quero agradecer as pessoas que também assistiram, Semele Riba, Juliana, Vanessa, Marcelo Marcondes, Sérgio Otávio e as outras pessoas todas dos outros canais que a gente distribui em vários canais ao mesmo tempo no YouTube e no Facebook. E, Onan, brigadão, olha, eu tô com muita saudade da Bahia, sabe que eu tenho casa em Buraquinho, né?
E, Ai, que delícia, maravilhosa. e foi um prazer enorme estar com você nesse papo. Vamos marcar outros, porque o debate é muito bom assim, né? Quando a gente se entusiasma e bota a paixão no que acredita, no que está falando, e com o propósito de mexer com a sociedade, né? Fazer avançar. Quero te agradecer um monte, Samantha também, a gente retomando agora novamente essa live, finalmente. Toda terça-feira Papo Verde, toda quinta-feira vai ser Rodada Verde, que aí vão ter várias pessoas participando. E também quero dizer que eu tenho um projeto de Polymer Clay, que é uma massinha que a gente trabalha para fazer arte. E vamos ter em breve um simpósio online com vários professores ensinando a fazer arte em Polymer Clay. E é isso, obrigada. Samantha quer falar alguma coisa? O Onan também quer fazer alguma consideração final? Quero. Primeiro, gente, eu quero agradecer muito o espaço que vocês me deram aqui. Como a Samantha falou, a gente abriu bastante parêntese, mas falou bastante também da questão LGBT. E também eu acho que é importante que pessoas LGBTs possam falar de outras coisas. A gente não entende só sobre as nossas dores, não. A gente entende de política, de grande mídia, a gente provoca, a gente questiona, a gente fala de corrupção, a gente fala de várias coisas. Eu tenho uma opinião sobre um bocado de coisa aí. E que bom que esse papo deu essa oportunidade para poder falar um pouquinho de como eu penso, de como eu reflito sobre o mundo, né? Dizer que a nossa movimentação, enquanto movimento, enquanto torcida, né, dentro do futebol, é uma movimentação muito ousada. Nós estamos agora com a situação de ameaça que o menino sofreu lá no Cruzeiro, o presidente da Maria de Minas, o Yuri Silva. Nós estamos aqui articulando uma nota do Coletivo Nacional Canarinhos Arco-Íris, que eu peço a vocês, assim, que ajudem a gente, porque eu sinto que essa é uma luta que é muito a gente pela gente. Então, assim, a gente se acolhe, eu me acolho com os torcedores do Bahia, que são LGBTs, que fazem parte da torcida, eles se acolhem com a galera dele, e nacionalmente a gente se acolhe junto. Entendeu? Porque, assim, o grau de violência com que as pessoas se falam, com que as pessoas se referem a gente, com que elas dizem tão tranquilamente, assim, que vão matar, sabe? Chega a ser assustador, estarrecedor. Então, eu quero muito agradecer a oportunidade de vocês, né? Um outro momento a gente pode falar mais aprofundadamente só sobre essa questão do futebol, que é uma coisa bem complexa, bem ampla, né? Mas, assim, agradecer por vocês abrirem um espaço para a temática LGBT, porque no momento que a gente vive de ódio, de negação de direitos, de acesso, de negação desses corpos, dessas vidas, dessas pessoas, entendeu? Se faz necessário que mais espaços se abram para que a gente convença mais pessoas de que não tem nada normal na gente, não tem nada de diferente e não tem nada que justifique a violência, entendeu? Não tem nada que justifique o preconceito, a não ser a ausência de informação, a ignorância ou a estupidez de um ou outro que não aceita o direito do outro de viver livremente com os seus desejos, os seus afetos e a forma como ela se reconhece no mundo. Muito então, bom. É muito importante, Patrícia, o que você está fazendo, e você também, Samantha, assim, sabe, a gente tem conversado bastante no privado, trocado muitas ideias, assim, sabe, tem sido uma construção muito afetuosa, e também dentro de um ambiente de diversidade de opiniões, porque a gente aqui conseguiu apresentar vários pontos de vista, então... Não, foi um bate-papo gostoso, eu defendendo a minha profissão, que é normal, a gente tem que fazer isso, assim como tu defende a tua militância, eu defendendo minha profissão, mas posso dizer assim, foi um prazer estar de volta com as lives Papo Verde com Patrícia Pena. Onan, tu é uma gracinha, tu realmente não nasceu, tu estreou, dá pra ver que tu fez uma estreia nesse mundo, não tá passando batido, então assim, obrigada por ter participado, ter aceito os convites, estar aqui junto com a gente, vai rolar outros, vou pensar numa rodada verde para puxar aí, vou chamar aí um pessoal legal para a gente falar sobre os fake news, né? Então vamos conversar sobre isso também. Como tu disse, LGBT abrange tudo, não precisa falar só de LGBT. Então foi um prazer estar de volta. Patrícia, que bom lá. Dancei, trouxe de novo. Estamos de volta ativa e vamos que vamos. Não, ó. Patrícia, beijo. todos vocês também tiveram agora. Tchau, tchau. Beijo, gente. Tchau.